Aqui na minha mão tem uma informação que pode mudar o rumo do São Paulo na próxima janela de transferências. E tem a ver com centroavante. Eu acabei de pegar essa informação, viu? Então eu presumo que você ainda não viu em lugar nenhum. Peço que você aperte os cintos, porque o baque vai ser forte. Como é que você enxerga essa questão e uma SAF no São Paulo chegasse na sua mesa para votação? Você seria a favor? Essa resposta eu não tenho. Porque, obviamente, para poder chegar uma coisa na nossa mesa, de forma que nós nos posicionemos a favor ou contra, precisa saber qual é o modelo, o processo, a forma de abordagem, as questões financeiras que se envolvem, mas a priori nós somos a favor de qualquer modelo que seja profissionalizante e que solucione a questão do São Paulo. Só que nós não temos hoje um modelo apresentado. Nós não temos como falar, sou a favor desta ou daquela SAF, ou deste ou daquele investidor, sem que tenhamos um modelo e um processo. E o Outem CPF, como você diz, é bastante simpático a ideia de uma solução empresarial. Mas aí o Outem CNPJ não pode se pronunciar porque ele não viu o modelo, não viu o processo. Para vocês, ontem, aqui está o nome do cara que eu anotei para não esquecer, para dar o crédito certo, que eu sempre gosto disso. José Tomás Pumarino é um jornalista que trabalha para o AS chileno e para a ESPN, inclusive Brasil, como correspondente. Ele trabalha lá numa outra rádio chilena também. E por que eu vou falar dele? Porque ele comentou ontem na sua rede social, no seu Twitter, a respeito da negociação, ou melhor, da consulta, da sondagem, da possibilidade do Zampedri, Fernando Zampedri, argentino, centroavante, que a gente já está comentando há alguns dias. Ele confirmou que existiu sim uma consulta, uma sondagem, como queira chamar, mas também confirmou que não existe nenhuma negociação em andamento, não foi aberta nenhuma negociação, mas o jogador foi provavelmente mapeado e com base no mapeamento foi consultado. Eu perguntei, mandei o mesmo print desta informação do setorista, não sei se é setorista ou jornalista ou repórter, não sei exatamente a melhor forma de chamar este rapaz aqui, o nosso amigo José Tomás Pumarino, para uma pessoa do São Paulo, e falei para ele, olha só, o cara está confirmando aqui a respeito disso, e pelo que eu ouvi, é um jogador que o próprio Zubeldia referenda, ele acha que o jogador é um ótimo atleta de grupo, é um ótimo jogador de perfil, e aí levantei alguns números do atleta aqui para compartilhar com vocês, só que eu já sei que vai ter uma briga, vai ter uma choradeira, vai ter um questionamento gigante a respeito disso, principalmente porque ele tem 37 anos e é um jogador que viria só como tampão momentâneo. E aí a maioria das brigas, dos questionamentos, das polêmicas, elas são sempre relacionadas a puta merda, se a gente tem o André e o Rian mal tem oportunidade, se chega esse rapaz, o Zampedri, 37 anos, o Rian vai ter menos oportunidade ainda. E aí a gente volta naquele aspecto que a gente sempre fala. A gente pode brigar, a gente pode questionar, a gente pode fazer tudo, mas o Zubeldia tem um conceito pronto, próprio, na cabeça dele, sobre como funciona a posição pivô centroavante. A gente sempre vem falando sobre isso. Uma coisa que eu posso colocar para vocês é: o Zampedri ele faz exatamente o que o Zubeldia gosta. Falei para vocês, pega Lanús, pega a LDU, pega todos os times anteriores que ele treinou antes do São Paulo, ele sempre tinha um cara exatamente desse perfil na posição de centroavante. Inclusive, antes do Calleri se machucar, o próprio André Silva tinha poucas oportunidades, e uma das maiores polêmicas e discussões da torcida do São Paulo como um todo era por que o Calleri mal sai e o André Silva não tem oportunidade. Agora, um dos maiores questionamentos é por que o André Silva mal sai e não dá oportunidade para o Rian, e vai ser muito pior ainda quando chegar, e provavelmente vai chegar, um centroavante, porque o Zubeldia não abre mão disso. Por quê? O estilo de jogo dele, o jeito que ele joga e a forma como ele enxerga. E aí eu vou dar as características do cara, vocês vão se ligar que exatamente como estamos falando ultimamente, a gente fala todos os dias, a gente sempre comenta. O Zampedri, argentino, acima de 30 anos, barato, salário baixo e jogador que não vai encher o saco porque vai se sentir grato de vir para o São Paulo. Experiente, 1,85 m,
com alguma mobilidade. Principal característica, jogo aéreo e fazer pivô. Aí a pessoa fala assim, mas o Rian, outro dia teve uma discussão até estúpida, porque eu ouvi algumas pessoas assim, mas o Rian sabe fazer pivô, eu vi ele recebendo uma bola e fazendo um giro e fazendo uma matada aqui, fazendo uma parede pro cara chegar. Gente, isso é uma parede, isso é uma jogada, isso é um recurso. Não é o que o Rian faz na maioria das vezes. O Rian não vai ficar no meio de campo disputando bola com zagueiros mais altos que ele. Você está referendando no que o Zubeldia está fazendo. Você está endossando o que ele pensa. Pelo contrário, eu não concordo. Já falei milhares de vezes. Por mim, o técnico se adapta ao estilo de jogo dos jogadores. Ele faz a limonada dele com base no limão que ele tem. E não escolhe fazer uma limonada ou mexer o sabor da bebida, escolhendo outras frutas para poder fazer, abrindo mão daquilo que ele tem dentro do grupo, tá? Então, estou explicando para vocês, mas eu não vou ficar aqui fazendo um papel de bobo, porque isso seria uma coisa completamente idiota, ficar insistindo na mesma tecla, batendo no mesmo ponto, sendo que ele é o técnico, os gostos são dele, e ele tem lá os pedidos dele para a diretoria, que nem são muitos. O Zubeldia quer principalmente mais um jogador para o meio de campo e quer um jogador para ataque. E entre esses jogadores de ataque, ele quer um jogador que tem o perfil do Caleri. Ele quer um jogador que tem o perfil do que o Paulo Guerreiro fazia para ele na LDU quando ele foi campeão da Sul-Americana. Ele quer um jogador do perfil que tinha, esqueci o nome do atacante do Lanús. Vou até pegar aqui, que inclusive jogou contra a gente e eliminou a gente na Sul-Americana quando o Diniz era o técnico. Mas Sandy, é isso. Sandy é um atacante antiquíssimo, é um cara super veterano, nem sei se joga ainda, mas na época ele já era super veterano e é o mesmo perfil. Então qual é o perfil do Zampedri? Vamos lá. Características principais: pivô, força física, bola aérea. 121 gols em 194 jogos nos últimos 4 anos. Tem boas marcas. Tudo bem que é o campeonato chileno, né? Vamos ser honestos até aí. Ou seja, é um jogador que faz gol. Ele, apesar da idade, é um jogador intenso e tem forte liderança e é um jogador muito experiente, que são os atributos que o Zubeldia procura, que o Zubeldia gosta. Então, com certeza, a gente já falou milhares de vezes, é uma característica de perfil. Então, repito, por que você está dando tanta ênfase para ele? Porque é um jornalista local do AI Chile, da ESPN, correspondente inclusive da ESPN Brasil, participa de programas de rádio e TV no Chile, confirmou que houve uma procura, uma busca do jogador do mapeamento do São Paulo. Houve uma consulta, o São Paulo já sabe agora valores, condições e, segundo o que a gente apurou, o São Paulo, se optar pelo jogador, não vai ter muito empecilho para conseguir buscar o atleta, que hoje ele tem até este momento 8 jogos nessas últimas partidas, 4 gols marcados, ou seja, está em plena fase. Mas ele tem 37, Zanqueta. Segundo passaram aqui, ele está muito bem cuidado e obviamente ele não chega para ser titular, ele chega para ser uma opção e chega para ser um recurso em momentos da partida, até para poder alternar para o Zubeldia poder ter essas opções. E o São Paulo vai ter 3 frentes de competição. É muito importante. E o Rian, Zanqueta? Cara, não sou eu que está no time. Tem problemas financeiros, né? A gente sabe disso, tá com uma questão de cinto apertado, tem algumas situações para resolver. Juan Tressol de pagar o Sassuolo para retomar a conversa para você depois tentar o reempréstimo para pagar só no ano que vem. Tem a questão também do Alan Franco para você quitar dívidas com os empresários para, enfim, poder renovar o contrato, um modelo novo de contrato aí que o São Paulo quer propor para o Alan Franco. Então, para isso e para dar um desafogo ali na questão financeira, fluxo de caixa, o que acontece? O São Paulo bate o martelo e vai vender 1 ou 2 jogadores. E para isso já tem ali mapeado alguns atletas que poderão sair. Pablo Maia, como a gente informou aqui, renova o seu contrato até 2029 e é um jogador que pode sair, mas como ele está voltando de lesão, fica com o mercado um pouco mais restrito. Fica mais aberto para Alves, né? O Alves,
que tem ali o interesse do CSKA Moscou, que está reformulando o time, que está investindo mais. Pode chegar uma proposta de 10 de euros com um bônus de 12, chegando 12 a 15. Então, se chegar uma proposta nesses moldes, provavelmente São Paulo vai topar fazer negócio com o Alves. E outro jogador que também pode receber propostas, e os empresários devem trazer algo de fora, é o Bobadilla. O Bobadilla, que não vem jogando no São Paulo, é bem verdade, mas é um atleta que, aos olhos do mercado europeu, e aí eu não estou falando do mercado top 1 da Europa, né? Seria uma segunda prateleira do mercado europeu. Eles olham diferente porque ele é um titular da seleção paraguaia, uma seleção que está muito bem nas eliminatórias. Então o Bobadilla é um jogador que tem esse potencial também de receber propostas, fora o fato desses jogadores que estão emprestados aí, que o São Paulo pode fazer negócio. Por exemplo, um jogador que o São Paulo está de olho é o Nestor, mas aí seria só ao final do empréstimo com o Bahia. O São Paulo tenta aí já para essa temporada, para esse balanço de 2025, colocar essa venda do Nestor para você ter um desafogo na questão das contas. Então o São Paulo está ali trabalhando, e nessa janela do meio de ano deve ser uma ou duas vendas para que o São Paulo tenha esse respiro financeiro. Isso já está batido o martelo, certo? Para a pergunta. Renato, qual é o maior acerto do Zubeldia? Oscar de volante ou Ferrarese na lateral direita? Senhor Carlos Henrique, que pergunta difícil, hein? E se você quiser responder, capricha aqui embaixo, tá? Eu achei uma pergunta bem complicada de responder porque foram duas invenções fenomenais do Zubeldia. Os dois jogadores estão arrebentando nessas novas posições que o Zubeldia arrumou para eles. Só que eu vou votar no Oscar pelo grau de dificuldade e pelo tamanho do desafio que o Zubeldia teve. Veja bem, o Oscar chegou no São Paulo para ser o camisa 10. O cara da criação, o terceiro homem do meio-campo, o meio armador, que o São Paulo não tinha. De repente, ele começa a cair para a esquerda. Virou um ponta à esquerda, né? E o Luciano continuava lá. E o Luciano não é o cara da função. Ele não é o camisa 10, embora esteja usando a camisa 10. E quando a torcida começou a reclamar, o Zubeldia dobrou a aposta. Ele pegou o Oscar e recuou para volante. Eu vou repetir o que eu falei no vídeo passado. Segundo o Alexander Vieira, o Oscar virou o Toni Kroos do São Paulo. Tá jogando muito na posição. E aos torcedores que estavam falando que o Oscar não sabia marcar, o cara tá dando até carrinho. E para quem mesmo assim tentar achar algum defeito nessa manobra do Zubeldia, eu recomendo que na hora do jogo de São Paulo, principalmente esses que passam na TV, pega o celular, desliga e joga no canto e presta atenção no jogo. E o lado ruim dessa história é que o São Paulo continua sem o camisa 10. Tá? Tem o Matheus Alves que está fazendo uma fumaça na posição, mas o que predomina é o Luciano. E o Luciano não é o meio armador. E pensando pelo lado positivo, talvez seja a hora do Zubeldia inventar uma terceira posição para um terceiro jogador. Pegar o Luciano e colocar ele na cara do gol. O Luciano conhece o caminho do gol e todo mundo sabe disso. E já que no esquema do Zubeldia não tem ali um segundo atacante, você coloca o Luciano como centroavante para revezar com o André e com o Rian Francisco. E assim a diretoria economiza dinheiro, porque não vai precisar trazer outro centroavante como eles querem. E o André Silva não vai ficar tão sobrecarregado assim, porque o Zubeldia está evitando de colocar o Rian em todas as partidas, porque ele ainda não tem aquele porte físico para aguentar as porradas. Viu naquela partida que ele entrou jogando e aos 16 minutos do segundo tempo ele teve que sair? Pois é, o cara estava com cãibra, saiu com dor, saiu mancando. Ele joga bem, é rápido, é jovem, sabe fazer gols, é habilidoso, só que o porte físico dele não sustenta. Uma coisa é jogar na base, outra coisa é você jogar no profissional. E outro motivo pelas quais a diretoria não precisa sair correndo para o mercado para trazer um cara para ficar no lugar do Calleri é justamente porque o São Paulo já tem um cara para ficar no lugar do Calleri e é até melhor que ele. Eu falo do André Silva, tá? Eu sei que isso vai baquear algumas pessoas, né? Porque tem aquela meia dúzia barulhenta que vai pela cabeça de pessoas que talvez nunca chutaram bola na vida. Mas para falar besteira, é o expert. Então o pessoal acredita fielmente que o André Silva não é jogador por São Paulo. Só que eu vou provar o contrário. Sabe o Yuri Alberto, esse jogador do Corinthians que a mídia esportiva tá puxando o saco,
tá pedindo ele na seleção brasileira? E, diga-se de passagem, ele tá jogando muito bem, sim. Merecia a seleção? Claro que merecia. E o que o Yuri Alberto tá fazendo para merecer estar na seleção brasileira? Simples. Gols. Ele tem 13 gols em 34 jogos nessa temporada. Guarde bem esses números. 13 gols em 34 jogos, correto? E o André Silva tem 13 participações em gols, sendo 11 gols e 2 assistências em 27 partidas. Você não ouviu errado. Em 27 partidas, o André Silva tem 11 gols e 2 assistências, somando 13 participações em gols. Por si só, o aproveitamento é bem melhor do que o Yuri Alberto, tá? Só que se a gente contar a minutagem, o Yuri jogou 3 vezes mais tempo do que o André. Porque o André, em muitas dessas partidas, ele entrou no lugar do Caleri ao decorrer do jogo. E o Yuri Alberto, em muitas dessas partidas aí, ele começou e terminou o jogo. Conclusão, se o André Silva jogasse no Corinthians, o queridinho da mídia clubista, ele já estava na seleção brasileira, ou pelo menos na pré-lista. Mas o André joga no São Paulo, que é alvo da maior parte dessa mídia clubista aí, né? Porque falar mal de São Paulo dá audiência. E no São Paulo tem aquela meia dúzia de torcedores corneteiros, crônicos, que não importa o que aconteça, eles sempre vão falar mal. Porque o São Paulo que eles conheceram tinha jogadores sensacionais. São Paulo jogava o fino da bola, ganhou 2 Libertadores e 2 Mundiais consecutivos, tinha o Tele como treinador, uma estrutura maravilhosa, só que infelizmente aquele São Paulo não existe mais. O que eu vejo hoje é um São Paulo que passa dificuldade financeiramente falando, está devendo muita grana, a estrutura está lá, mas não funciona direito, os jogadores são compatíveis aí com aquilo que o São Paulo tem para pagar, até porque está sendo muito mal administrado, tá? São Paulo pode voltar a ser aquele São Paulo de antigamente? Pode, mas vai demorar. Por isso que eu falo, se a pessoa não está preparada para aguentar um péssimo momento do seu clube do coração, é simples. Dá uma distanciada. Quando o clube voltar a empilhar taça de novo, volta. Né? Tem muita gente assim. Porque ficar reclamando de tudo é ruim, nada presta, não vai ajudar nada, cara. E o André é só um dos alvos dessa galera aí. Ah, mas se não criticar, se não reclamar, o time não melhora. Não, meu amigo, o São Paulo não está precisando de reclamação, o São Paulo está precisando de dinheiro. E uma das formas do São Paulo lucrar é não gastar aquilo que tem, certo? Não vai no mercado para trazer um centroavante, sendo que temos aí o Rian Francisco, dá para você adaptar o Luciano lá na frente e nós temos aí um cara que é até melhor que o Caleri, chamado André Silva. Quem não ficar chocado com os números e o aproveitamento desse cidadão, bacana, eu não sei mais o que falar. E fora de campo é um cara exemplar, tem essa também. É casado, é pai de família, não é de balada, não enche a cara. E agora eu gostaria de saber a sua opinião, escreve aqui embaixo, ok? E se você não concorda... John Testor quer se reforçar para a disputa da Copa do Mundo de Clubes e pode buscar um atacante formado pelo São Paulo. O Botafogo é um dos 4 brasileiros que vão disputar a competição entre junho e julho. O Glorioso também é rival do Tricolor no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil. Diante disso, o Botafogo pretende ampliar a sua força ofensiva e por isso olha para Cotia. O Botafogo está interessado em contratar Elinho, atacante formado pelo Tricolor e que foi negociado nos tempos de Red Bull Bragantino para o Toluca do México. O jogador foi sondado e pode voltar ao Brasil. Caso Elinho seja negociado, o Tricolor ficaria com uma porcentagem pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Em 2024, quando deixou o Massa Bruta, Elinho saiu por 15 milhões de dólares, 84 milhões de reais na cotação da época. Deste valor, o Tricolor embolsou 32 milhões de reais, além dos 24 milhões de reais pela negociação com o próprio Bragantino. E aí, torcedor, agora falando sobre Zampedri. Você acha que ele é o substituto ideal para Caleri ou Zubeldia deveria dar chances aos jovens garotos de Cotia para substituir o argentino no elenco? Comente aqui embaixo a sua opinião. E para você que ficou nesse vídeo, clique no link abaixo e adquira o e-book A História do São Paulo das Origens aos Dias Atuais e conheça absolutamente tudo sobre a longa trajetória de conquistas e glórias do Tricolor Paulista. Conheça também os principais atletas, os bastidores dos principais títulos, as curiosidades que você jamais ouviu falar sobre o São Paulo. Então aproveite essa oportunidade única e faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro.
Clique no link abaixo.